Fala galera, tudo certo? Bem-vindo a mais um vídeo aqui da série Laravel do Zero. Eu sei que vocês estavam com saudade dessa série. E antes de começar a pôr a mão na massa, deixa eu me apresentar. Eu sou Danilo Sampaio, sou coordenador de tecnologia e especialista na Stack Laravel. Galera, antes de pôr a mão na massa, além de me apresentar, eu gostaria de responder algumas perguntas que surgiram nos comentários dos vídeos dessa série, tá? A primeira pergunta é se a gente vai usar o Laravel Modules ou coisas mirabolantes como essas que a gente ensina aqui no canal. A resposta é, por enquanto, não. A ideia dessa série aqui é nivelar conhecimento. Então a gente vai fazer esse projeto da maneira mais simples possível, da maneira mais clean possível. É lógico que se eu olhar esse projeto daqui um mês, a hora que ele estiver pronto, eu vou olhar para as coisas que eu fiz e eu vou achar coisas que eu poderia ter feito melhor. E assim é a vida de um programador, sempre evoluindo. Então, se você está olhando projetos antigos seus, antigo que eu falo é de um mês atrás, tá? E você não está achando coisas que poderiam ser melhoradas, talvez você está tendo algum problema aí, tá? A melhor coisa que um programador pode ter é sempre querer evoluir os seus projetos e estar sempre estudando e aprendendo coisas novas. Então, respondendo a pergunta, não vamos usar coisas mirabolantes por enquanto. Danilo, por que a série ficou tanto tempo sem aula? Galera, a série ficou tanto tempo sem aula porque eu mudei de casa. E o processo de mudança, para quem sabe, é chato. Você tem que entregar a casa que você morava e ir para outra casa. E aí você tem que guardar tudo, carregar tudo, descarregar tudo, pôr tudo no lugar. Então, por isso que ficou tanto tempo sem aula dessa série. Danilo, a série vai acabar? Não, a série não vai acabar. Não vai acabar agora, né? Um dia ela vai acabar, mas não agora. Ela vai continuar. Danilo, você vai disponibilizar o layout da série? Galera, como eu disse no primeiro vídeo, esse layout não é meu, não fui eu que fiz. O layout é do Jean Bragantin, que ele tinha feito para um cliente e a gente adaptou para poder usar aqui no Be Code. Eu vou conversar com o Jean e se ele falar que tudo bem, a gente pode disponibilizar sim os arquivos do layout num GitHub da vida. E para você ficar sabendo se a gente fez isso ou não, é só acompanhar os vídeos da série. Beleza, vamos continuar aqui então. Recapitulando, né? A gente fez todas as rotas e as views do site estático. Então, tem nada de mirabolante ainda aqui, né? Tá tudo estático, não tem vida em nada. E para quem lembra, o logo tinha sumido. Eu acabei encontrando o arquivo da logo e coloquei ele aqui de novo. E o que a gente vai fazer no vídeo de hoje? No vídeo de hoje, a gente vai preparar o nosso banco de dados para poder dar vida ao nosso site. Então, só para eu explicar as etapas para vocês. Primeiro, a gente construiu as rotas e os controllers do site e as views, né, de maneira estática. Agora, a gente vai preparar o banco de dados para receber tudo que o nosso projeto vai ter, desde as coisas do site até as coisas do CMS. Depois que a gente preparar o banco e popular ele com dados fictícios para a gente poder brincar, a gente vai dar vida ao site, às coisas do site. Então, por exemplo, o formulário de contato vai funcionar, o blog vai puxar os artigos do banco de dados e tudo mais. E depois que a gente der vida ao site, a gente vai fazer o mesmo processo para o CMS. Ou seja, a gente vai criar as rotas, as views, os controllers do CMS, tanto do blog quanto do CMS de produtos. E aí, depois que a gente fizer isso, a gente vai dar vida às funcionalidades do CMS. Beleza? Então, dados os recados, bora para o vídeo de maneira efetiva agora. Então, como eu falei, vamos criar aqui a estrutura do nosso banco de dados, vamos criar as tabelas, as migrations e as models. Basicamente, a gente vai fazer isso aqui. Se eu ver que o vídeo for ficar muito curto, eu posso pôr mais alguma coisinha, mas eu acho que por hoje isso aqui vai ser o suficiente. Mas vamos lá. Então, o projeto está aqui rodando no meu Docker, esse é o projeto Laravel e esse é só a interface, só que são os arquivos PHP que o Jean me passou. Então, aqui é o projeto, né? E como a gente está trabalhando com Gitflow, a boa prática é que a gente crie uma nova feature. Que feature vai ser essa? Vai ser a feature onde a gente vai criar as migrations, as models e tudo mais. Então, eu vou criar aqui, ó, Gitflow feature start. E eu vou chamar aqui de tabelas do banco, tá? Só para ter um nome aqui. Lembrando que é legal vocês pôr um nome melhor do que os nomes que eu coloco aqui, tá, gente? É que eu tô, depois de um dia cansativo de trabalho, eu tô sem criatividade. Então, criei a feature aqui. Se eu der um git branch, já vai estar dentro da feature que a gente vai trabalhar. Então, vamos começar.
Como que vai ficar dividido o nosso banco de dados? O que eu vou fazer? Eu vou tentar até desenhar aqui baseado no layout. O que o nosso site mais nosso CMS tem aqui? Ele tem o login, ou seja, ele vai ter a tabela de usuário. Deixa eu pôr esse negocinho, sempre quis usar isso aqui, ó. Vamos ver se fica bom. Se ficar bom, vocês me avisam, tá? Então, ele tem a parte de login, então a gente precisa ter uma tabela de usuários. Ele tem a parte de produtos e categorias e a parte do blog. A parte de produtos e categorias, basicamente vão ser duas tabelas, a tabela de categoria e a tabela de produtos, né? Como o próprio nome já diz. E a parte de blog é um blog bem simples, que o Jean preparou aqui pra gente, que é um blog onde você só adiciona novos posts. Adiciona, né? E faz o CRUD de posts, basicamente. Então, galera, eu fiz esse estudo aqui agora, então eu mapeei, é assim que você tem que trabalhar no seu dia a dia, eu mapeei quais são as informações que eu vou precisar salvar no banco de dados e com isso eu tenho todas as tabelas que eu preciso criar. Então, resumindo, eu vou ter uma tabela de usuário, eu vou ter uma tabela de categorias, uma tabela de produtos, uma tabela de posts. Uma outra tabela também que é alternativa, você pode criar ou não, é a tabela para salvar todos os envios do formulário de contato. Tem gente que cria essa tabela, tem gente que não cria, depende do modelo de negócio da empresa. Tem gente que manda isso aqui direto para um CRM e tem gente que salva no banco de dados. Como a gente não vai trabalhar com CRM aqui por enquanto, a gente vai mandar isso aqui, as informações da pessoa que preencheu o formulário para o banco de dados também. Então a gente vai ter uma tabela para isso. Então, resumindo, né? Resumindo de novo, eu gosto de resumir. Vou até escrever aqui para facilitar o entendimento. Vou abrir um bloco de notas aqui. A gente vai ter a tabela Users, que já vem por padrão no Laravel, para salvar as informações do usuário. A gente vai ter a tabela Categories, para salvar as categorias. A gente vai ter as tabelas Products, para salvar os produtos. A gente vai ter a tabela Posts, para salvar os posts do blog. E a gente vai ter a tabela Contacts, que vai ser só uma tabela para salvar o formulário, o que foi enviado no formulário de contato. Nossa, Danilo, mas por que você está usando tudo em inglês? Você é modinha, por que você usa inglês, não português? Galera, eu uso tudo em inglês no Laravel pelo simples fato de ser uma boa prática e pelo simples fato de quando você usa as coisas no padrão de nomenclatura do Laravel, a sua vida é facilitada, você escreve menos código, beleza? Então, eu aconselho sempre você escrever o seu código, as suas tabelas, colunas, tudo no inglês. Então, vamos parar de falar e vamos começar a criar aqui nossas tabelas. Fechar o bloco de notas. Vou vir aqui no meu projeto e vou criar a primeira tabela, a primeira model e a primeira migration. Antes de criar, na verdade, eu gostaria de lembrar que a user já vem pronto, né? Tem aqui o model de usuário e tem aqui na pasta database, migrations, já tem também as migrations das coisas de usuário, para criar a tabela de usuário e tudo mais. Eu vou criar então primeiro a tabela de contacts, que vai ser a nossa tabela lá do formulário de contato. Então eu vou usar, lógico, o Artisan para isso, eu não vou criar arquivo nenhum na mão. PHP Artisan make model, vai chamar contact, o model é sempre é uma classe, né? Então a primeira letra é maiúscula e é no singular. Eu vou pôr alguns modificadores aqui, ó. Deixa eu dar até um help para mostrar quais modificadores eu vou usar. Qual modificador que eu vou usar aqui? Qual opção, né? Não é modificador, fala. Qual opção? Eu vou criar a opção Factory, para depois a gente popular esse banco de dados, para popular essa tabela. Eu vou criar a Migration. E que mais? E eu vou criar também a seed para popular essa tabela. Então eu vou criar 4 coisas na verdade: a model, factor, migration e seed, tudo num comando só do próprio Artisan. Então criei PHP Artisan make model contact. Tem um espaço a mais aqui, né? Contact. Aí eu vou colocar -F para factory. Aí eu vou colocar -M para migration e eu vou colocar -S para seed. E aí ele vai criar tudo aqui para mim.
Já criou a model, já criou a factor, já criou a migration. Só falta a seed. Deixa eu minimizar aqui e mostrar onde fica cada coisa dessa. A model, a gente está usando aqui o Laravel. Deixa eu ver qual versão que eu nem lembro. PHP Artisan-V. A gente está usando o Laravel... -V ou é verso? Não, -V, tá certo aqui, ó. A gente está usando o Laravel na versão 7.25, então os models são criados na raiz da app. Quem já usa Laravel 8 vai ver que os models são criados numa pasta chamada models. Inclusive, isso foi assunto de Petiscando aqui. Na Petiscando que a gente fala das novidades do Laravel 8. Então as coisas aqui estão sendo criadas, o terminal deu uma travadinha. Vamos começar pela model. A model, como eu falei, fica aqui na raiz da pasta app. As factors fica aqui em database factors, aqui eu tenho contact factor já linkado com o model. A migration fica aqui na pasta migration, já pega o nome da tabela e tudo mais que eu vou criar. E a seed fica na pasta seed. E a seed ainda não atualizou. Deixa eu dar um refresh aqui. Pronto, atualizou aqui a seed de contato. Então o que eu vou fazer? Como eu falei, eu vou começar pela model. Se você tem dúvida do que aceita dentro de uma classe model, você tem duas opções, tá? Você pode usar a classe user como modelo, ou você pode simplesmente abrir a documentação e escrever Eloquent Model Laravel. E aí você dá uma olhada aqui na documentação, na versão que você está usando, né? E ver o que uma model aceita. Ele vai falar tudo aqui, ó. Tem o nome da tabela, tem as formatações de dados, tem fillable, tem uma porrada de coisa aqui que é legal dar uma olhada. Eu vou escrever só as coisas que a gente vai usar e eu vou até deixar a classe de user do lado aqui para a gente se basear nela. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai criar aqui? A gente vai criar um array chamado fillable, onde a gente vai pôr quais os campos que essa tabela nossa vão ter que são preenchíveis via model, usando o model. Então, quando eu der, por exemplo, lá, na hora que eu for fazer o controller e tudo mais, e for querer preencher a tabela de contact, por exemplo, fazer assim, ó, contact, create, e aí aqui eu passo um array com as informações, tudo que tiver aqui no fillable vai ser preenchido se tiver nesse array também. Então, basicamente aqui no fillable você coloca as colunas que você quer que sejam preenchíveis por meio do Eloquent, né? Então, o que a nossa tabela de contato aqui e o nosso model vai ter no fillable? Basicamente, o nome, o e-mail e a mensagem, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, name, e-mail, message. Só isso, na fillable. Não tem nenhum campo que tem que ser escondido, né? Hidden na tabela de contato. E, por enquanto, também não tem nenhum cast que a gente vai fazer. Então, o nosso model de contato vai ser basicamente isso aqui. Por quê? Porque a nossa tabela de contato, ela não se relaciona com mais nada, né? É uma tabela só para salvar as coisas do formulário de contato. Então, o model de contato é isso aqui. É uma coisa bem simples. Ah, Danilo, por que você não coloca aqui qual que é a tabela? Eu poderia colocar assim, ó, contacts. Por que eu não ponho isso? Porque, como eu já fiz no padrão, em inglês, tudo certinho, se eu deixar só assim, o Laravel já sabe qual que é a tabela. Eu não preciso colocar ela aqui de novo. Então, o nosso model aqui está pronto. Vamos para a migration agora? Eu vou criar aqui a migration de contato, que basicamente vai ter esses campos aqui, né? Já vou colocar eles aqui para facilitar a nossa vida. Então, ela vai ter um ID que vai ser autoincremento. Vai ter uma coluna do tipo string, que vai ser para salvar os nomes, o nome que o cara colocar lá no formulário de contato. Vai ter também outra coluna do tipo string, que para salvar o e-mail. Lembrando que você pode definir o tamanho, tudo certo, tudo mais, mas eu não gosto não. Hoje em dia, espaço de armazenamento já não é mais um problema.
Eu não vou colocar a message como string, eu vou colocar como text, porque a mensagem pode ser um negócio um pouco maior. E o Laravel já traz pra gente o timestamps. O que é o timestamps? O timestamps vai criar duas colunas, a created at e a updated at. Essas colunas salvam a data de criação do contato, né? E a data de atualização desse contato, caso ele seja atualizado. Eu acho que a nossa tabela aqui de contato não precisa de mais nada. Eu vou então rodar as migrations, só para a gente ver funcionando, que é mais legal. Como faz para rodar as migrations? PHP artisan migrate. Já rodou. E já, se eu atualizar o banco aqui, ó, ele já criou para mim as tabelas de usuário, a tabela de migration, que eu já expliquei aqui no canal o que é no vídeo sobre migrations, e a tabela de contato, que foi essa que eu acabei de criar com aquelas colunas que eu falei. Então, beleza, já temos a tabela de contato criada, podemos ir para a próxima. Eu não vou popular o banco ainda, tá? Vamos criar primeiro o banco, depois a gente popular, caso dê tempo ainda nesse vídeo. Então, vamos lá. User, a gente precisa fazer alguma coisa na tabela de user? Vamos ver se a gente precisa fazer alguma modificação. Eu acredito que não. Eu acredito que essa tabela user padrão do Laravel já atende as coisas que a gente precisa. O que eu vou criar agora então? Lembrando, galera, que a tabela categoria e a tabela produtos vão se relacionar e a categoria e a tabela posts e a tabela user vai se relacionar também. Então, a tabela que recebe a foreign key tem que ser criada depois, porque senão a foreign key não vai existir. Então, por exemplo, a tabela de categoria se relaciona com produto, né? Uma categoria tem N produtos. Ou seja, a tabela de produtos vai receber a foreign key da tabela de categoria. Se eu criar a tabela de produtos antes, vai dar merda. Ele não vai achar a foreign key e vai dar errado. Então, a tabela de categoria tem que vir antes. Então, vamos criar ela aqui. Vou usar aqui o mesmo comandinho. Vai chamar categories. Enquanto cria aqui, eu vou só conferir se está gravando mesmo. Beleza, já criou aqui os 4 arquivos que a gente precisa. Não vou mostrar onde fica cada um de novo, só vou fazer. Dessa vez eu vou começar pela migration, tá? Não tem uma ordem correta para se começar, o que você se sentir melhor. Eu vou começar pelas migrations agora para vocês verem que não tem muita diferença. Galera, o que a tabela de categoria vai ter, né? Vamos dar uma olhada aqui no que o Jean fez. Ó, a categoria é uma categoria de produto e ela tem basicamente o nome, né? O nome e a quantidade de produtos de uma categoria. Mas a quantidade de produtos de uma categoria eu não preciso salvar na tabela de categoria. Eu pego via relacionamento. O nome da categoria é importante ter. Imagem, ó. A categoria vai ter uma imagem. Imagem de capa da categoria, né? Que mais? Eu acho que só, né? Eu poderia pôr uma descrição da categoria, mas eu não vou pôr. Não. Vou pôr só nome e image. Então, eu vou vir aqui no meu projeto, né? E vou criar aqui, ó. Table. String. Name. E eu vou criar table. String também. Image. Lembrando, galera, que a tabela image, que a tabela não, estou falando tabela porque eu leio table aqui. A coluna image, ela vai salvar a referência da imagem que vai estar salva em algum lugar, em alguma pasta no seu servidor, né? Tá, a coluna não vai salvar a imagem em si, ela vai salvar uma referência da imagem. Beleza? Então pode ser uma simples string aqui que basicamente vai salvar a URL da imagem. Eu vou colocar ID, string, tudo mais. O que mais que eu posso aqui? Posso por aqui na tabela de categorias. Vamos ver as funcionalidades. Ó, ele pode excluir uma categoria, né? Então tá. Dado que o cara pode excluir uma categoria, eu, Danilo, não gosto de apagar nada do banco de dados. Eu acho que o banco de dados ele é a história da sua empresa. Se você apaga coisas dele, você perde informação. Só que eu não sei falar com relação a LGPD, como que vai funcionar isso. A gente vai trazer um especialista de LGPD aqui para falar disso. Agora, no momento, Danilo não gosta de apagar coisas do banco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma coluna na migration que vai chamar soft deletes.
O que isso aqui vai fazer? Isso aqui vai criar uma coluna do tipo timestamp também, do tipo data e hora, né, datetime, que vai chamar deleted at. Toda informação que tiver a coluna deleted at preenchida, ela não vai ficar visível para o usuário. Então, quando o usuário vir aqui e excluir uma categoria, eu vou preencher essa coluna deleted at. Então, é como se eu estivesse excluindo essa categoria. E se um dia eu quiser reativar essa categoria, quiser mostrar ela novamente, é só eu deixar a coluna deleted at nula novamente, beleza? Então, já temos aqui a nossa tabela, nossa migration de categoria. Eu vou fazer agora a model de categoria. Vou até deixar a migration de lado aqui para você poder enxergar. O que a nossa model de categoria vai ter? Como a gente vai usar os soft deletes, a nossa model de categoria precisa dos métodos para se trabalhar com esse soft delete. Para ter acesso a esses métodos, a gente coloca uma trait na classe aqui, no model, que chama useSoftDeletes. Assim, essa classe, esse model de categoria, tem acesso a todos esses métodos aqui do softDelete. O que mais que eu vou ter aqui? Eu vou ter o fillable, que vai ter o name, a image e só. Danilo, por que você não põe os times stamps no fillable e o soft delete aqui? Porque os próprios métodos, estou com português bom hoje, os próprios métodos de fazer inserção e atualização já preenchem essas colunas por padrão. Eu não preciso colocar elas aqui. Beleza? Eu posso só colocar aqui, ó, agora que eu lembrei, dates. Se eu colocar aqui do tipo dates e colocar exatamente essas colunas, created at, updated at, deleted at, se eu não me engano, se eu estou bem lembrado, quando eu faço isso, eu digo que sempre que eu buscar uma categoria e ela trazer essas informações para mim, essas informações vão ser do tipo Carbon, para a gente trabalhar com a biblioteca Carbon, que é a biblioteca para se trabalhar com data e hora aqui no PHP, né, no Laravel. Então eu vou deixar aqui e depois a gente testa se é isso mesmo, tá? Mas eu tenho quase certeza que é isso. Nossa, Danilo, você tem quase certeza? Gente, não dá para decorar tudo nessa vida, tá? Principalmente sintaxe das coisas. Você tem que entender o que você está fazendo, mas decorar as coisas é muito difícil. Para isso que tem a documentação. A gente pode pôr até assim, ó, dates, eloquent, Laravel. Se eu colocar aqui, ó, date, o que ele vai falar assim, ó, por default o Eloquent vai converter a created at e o updated at em instâncias do Carbon, que o PHP estende para trabalhar lá com data e hora, conforme eu falei. Mas você pode adicionar atributos, coisas adicionais, né, nesse array, para que ele também converta em instâncias do Carbon. Então, o que eu falei que estava quase certo. O created at e o updated at eu não preciso pôr. Eu preciso só pôr o deleted at. Então, quando eu for trabalhar agora com essas colunas, elas vão ser do tipo Carbon. Uma instância da classe Carbon. A gente vai ver isso mais pra frente, tá? O que mais que tem categoria, galera? Categoria tem um relacionamento com a tabela de produtos que eu falei, né? Só que eu não vou criar o relacionamento por enquanto, porque eu ainda não tenho o meu módulo de produtos. Primeiro eu vou criar o módulo de produtos e depois eu faço o relacionamento entre eles. Então vamos aproveitar e criar aqui o módulo de produtos, né? Que vai chamar... Ó, cometi um erro gigantesco aqui, galera. Agora que eu fui escrever que eu vi. Eu coloquei aqui, ó, categories no nome do model. Então, isso aqui não existe. Category. Pois no plural. Deixa eu renomear aqui. Desculpa, galera. Também extração aqui. Escrevi errado. Category. Ó, agora eu tenho que sair arrumando em tudo. Categories não existe mais. Seeder de categorias. Não é categories seed, é category seeder. Refactor, rename. Category
Seeder. O que mais que eu preciso arrumar? Category Seeder. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, galera. Vou arrumar. Coloquei no plural, agora tem que ficar arrumando. Ó, aqui na migration é no plural mesmo. O nome da tabela é no plural, aqui tá certo. Aqui eu já arrumei e o model também já arrumei. Então deixa eu fechar aqui, tem muita coisa aberta. Então beleza, temos o nosso módulo de categoria. Eu vou criar o nosso módulo de produto, que vai chamar product, no singular. Product, no singular, repetindo. Bom, já criou aqui nosso módulo de produto. Deixa eu fechar um pouco de coisa. Eu vou abrir o módulo de categoria também, porque eu já vou relacionar um com o outro. O que o nosso módulo de produto vai ter? A nossa tabela de produto, né? Lembrando que um model não necessariamente é uma tabela. Um model é um modelo de dados. A gente já explicou isso aqui no canal também. Quando eu clico aqui na categoria e clico em um produto, o que o produto tem? Ele tem o nome e a descrição. Certo? Ah, Danilo, seu produto não tem foto? Nessa adaptação que a gente fez do layout, o produto não tem foto. A categoria tem foto, mas o produto não. Não é o melhor dos mundos, mas foi o que deu para adaptar. Então, o nosso produto vai ter nome, descrição e isso aqui, ó, etiqueta de produto exclusivo, que é para mostrar uma etiquetazinha. Vamos criar, então. O nosso produto, ele pode ser apagado? Vamos ver se ele pode ser apagado. Pode. Então, use soft deletes. Fillable. E aí, como eu falei, vai ter o nosso produto aqui, vai ter nome, name, description. Aí que eu fiquei em dúvida, que eu olhei pro description, ele me pareceu feio, tá certo. P mudo. Description e exclusivo, exclusive. Exclusive, é assim mesmo que escreve? Deve ser, né? Translate, não, exclusive. Exclusivo, galera. Exclusivo. Exclusive. Faltou o E só. Exclusive. Beleza. Vai ter data também, então eu posso simplesmente copiar e colar e colocar aqui. Vamos fazer os relacionamentos já? Vocês devem estar ansiosos para ver isso, né? Como eu falei, uma categoria tem vários produtos e um produto pertence a uma categoria. Então, como que vai ficar esse relacionamento? Vai ser uma função. O nome da função geralmente é o nome do relacionamento, é o nome da outra tabela. Então, um produto, como eu falei, pertence a uma categoria. Certo? E aí, essa função vai retornar this, como eu disse, pertence, belongs to. E aí aqui eu ponho a category class. Como as coisas já estão tudo no padrão inglês bonitinho, eu não preciso colocar quem que é a foreign key, ó, tá vendo que tem outros parâmetros aqui, mas eu não preciso pôr porque as coisas já estão todas num padrão de nomenclatura do framework. E aí, por outro lado, uma categoria tem vários products. Return this has many, ou seja, tem muitos produtos. Nossa, Danilo, como que eu faço para aprender todos os relacionamentos? Galera, documentação. Documentação e nossos vídeos aqui no canal também você vai aprender bastante coisa. Mas se você vir aqui, ó, relationships, tá até aqui já. Um para muitos inverso, polimórfico. Uma caralhada de relacionamento que é bom você dar uma estudada. Então, aqui já está feito os relacionamentos entre produto e categoria. Eu vou criar agora a migration de produto, que eu ainda não fiz isso. E aqui é onde eu vou criar. Coloca isso aqui.
tentar fazer uma forma rápida de fazer as coisas. Table, vou pôr tudo como string só para ser rápido. Cadê o end aqui no meu teclado? E F10. Beleza, agora eu arrumo. O nome é uma string? É. A descrição é uma string? Não, é um texto. O exclusive aqui, o que ele é, né? Que tipo que ele pode ser? Ou ele está ligado ou ele está desligado, certo? Então qual que é o melhor tipo para isso? Boolean. True ou false, né? Ligado, desligado. E o soft delete que eu coloquei lá na moda. O que faltou aqui, galera? A gente falou que uma categoria tem N produtos e um produto pertence a uma categoria. Ou seja, para um produto pertencer a uma categoria, ele tem que ter uma marcação, né? Ele tem que falar, ó, a minha categoria é essa aqui, que é o ID da categoria. Então eu coloco aqui table foreign ID e a coluna vai chamar category ID seguindo os padrões do Laravel. Mas só isso aqui já resolve? Não. Eu preciso criar a foreign key lá no banco. Criar a foreign key não significa só criar a coluna em si. Eu tenho que criar o relacionamento lá para o banco de dados entender essas coisas. Então, eu vou criar um table foreign. Vai ser a coluna category ID. Que ela referencia a categoria ID na tabela on table. Qual que é a tabela? Categories. Nossa, eu não entendi nada. Calma, eu vou explicar. No vídeo de migration eu já expliquei, mas eu vou explicar de novo. Quando a gente faz um relacionamento aqui de 1 para N, 1 para muitos aqui, e a gente vai criar a migration, até mostrar isso aqui na migration foreign key Laravel. A gente tem que falar para o banco de dados que vai ter uma foreign key, que vai ter uma constraint da foreign key, né? E como que eu faço isso? Eu crio, por na versão do meu Laravel aqui, que tem uma diferencinha. Como eu falei, eu crio a coluna em si e depois eu crio a constraint. Aí eu tô lendo aqui, ó. Olha que legal. Eu vim ler a documentação e aprendi um negócio aqui na hora. Eu fiz dessa maneira aqui, ó. Só que essa maneira aqui não é a maneira onde a sintaxe é menos verbosa, onde eu escrevo menos. Aí ele já me ensinou um jeito menos verboso de fazer e eu vou usar ele. Nunca tinha usado. Que é colocando aqui, ó, constrained. E ele já faz a constraint pra gente, da foreign key. Deixa eu ler isso aqui também. Aqui, o que ele explica aqui? Se o nome da sua tabela não dá match com a convenção de nomenclatura do Laravel, você tem que especificar qual que é a tabela nesse método constrained aqui. Mas como a gente segue a convenção, não preciso fazer isso aqui, tá? Então vamos ver se funcionou tudo isso que a gente fez. Eu vou rodar um PHP Artisan Migrate. Eu vou rodar o refresh. Ou fresh só. Só para vocês lembrarem o que é o fresh. Ele vai apagar tudo, as tabelas e rodar as migration tudo de novo. Como eu não estou com o meu banco populado, eu posso fazer isso, tá? Se você tiver com seu banco populado, não faça isso, que você vai perder tudo. Então ele apagou tudo e rodou tudo de novo. E agora ele já criou a de categoria de produto. Vamos ver lá se ele criou as constraints da foreign key, tudo bonitinho. Então eu tenho aqui a tabela de categoria. E eu tenho a tabela de produto. Aqui na tabela de produtos, se eu der aqui um Modify Table, ele vai mostrar pra gente aqui, ó. Onde ele mostra a constraint aqui no coisa que eu não lembro, hein? Aqui. Ele mostra a foreign key que a gente criou aqui, ó. Products, Category, ID, Foreign. Products, Category, ID, Foreign. Que referencia o ID na tabela de categoria.
E aí, se você estiver duvidando que isso aqui está certo, você pode pegar um diagraminha aqui, ó, do coisa que ele vai mostrar, tá vendo? Ó? Ele mostra o relacionamento entre as duas tabelas. Legal, né? Então, aprendemos uma coisa junto hoje. Eu não conhecia essa sintaxe, ela é muito mais clean do que escrever tudo aquele negócio lá. Lembrando que a gente pode colocar o cascade que no deleted aqui, o cascade que é o seguinte. Sempre que eu apagar uma categoria, eu vou apagar todos os produtos dela. Mas como a gente está usando soft delete, isso aqui não faz sentido para a gente. Beleza? Já temos a tabela de... nem lembro mais, mas temos a de usuário, de contato, a de produto e a de categoria. O que falta? Falta a tabela dos posts, da tabela do nosso blog, basicamente, né? Então vamos criar ela aqui. Vou criar aqui, ó. Post. Criamos a tabela post aqui. A tabela não, né? Migration, Model e Factory City. Beleza, vamos deixar ele aqui. E vamos dar uma olhadinha no layout aqui para ver o que um post tem. Um post, na interface do Gian aqui, ele tem o nome, uma imagem e o HTML dele, né? Que é isso aqui a gente vai entender mais para frente, mas cada coisinha desse aqui é um HTML que ele vai gerando e vai montando a página do post, né? Vai colocando negrito, vai colocando vídeo, tudo mais. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Como eu aprendi uma coisa nova nessa versão do Laravel aqui, eu vou ver se tem aqui nas migrations, ele mostra aqui, ó, todo tipo de coisas que a gente tem que salvar. Eu queria saber se ele tem um tipo HTML, que é tipo um textão grande, mas não tem. A gente pode criar um tipo long text, por exemplo, que ele vai criar um texto bem grandão para salvar essas informações de um post. Galera, vamos supor que você precisa fazer um projeto desse e você não sabe, eu não faço ideia de como faz isso aqui. Você pode dar uma pesquisada, tipo, how to save post content in database. Claro. Por exemplo. Aqui, ó, how to save HTML to database. E aí os caras vão ensinar as melhores práticas, tá? Mas basicamente, vamos ver se esse cara fala alguma coisa diferente do que a gente já sabe. Não, ele não falou nada demais aqui, não. Mas basicamente, galera, é um texto bem grandão que a gente salva. A gente vai salvar, basicamente a gente vai salvar um pedaço de HTML no nosso banco de dados, tá? Depois se a gente vê uma maneira melhor de fazer isso, a gente muda. Eu vou dar uma pesquisada para ver se tem, mas até onde eu sei, não. Até onde eu sei, eu salvo um texto mesmo no banco de dados e esse texto é um HTML. Então vamos lá. O que o post vai ter? Vai ter uma coluna do tipo string, que vai ser o title dele, o título dele. Ele vai ter uma outra string, que vai ser a referência da imagem, né? Image. E ele vai ter o content do post. Content, que vai ser um long text. Um post pode ser excluído, Danilo? Não sei, vamos ver aqui. Pode ser excluído. Tinha um botão de excluir aqui, ó. Então, como ele pode ser excluído, soft deletes na veia. O que mais que falta aqui? Como eu falei, quem escreve um post é um usuário, né? É um usuário que está logado. Então, um usuário tem muitos posts. Um post pertence a um usuário. Então, o que eu vou criar aqui? Eu vou criar justamente a foreign key. Foreign ID, user ID, constrained. Então, aqui a migration já está pronta. Eu vou simplesmente criar aqui o nosso campo fillable.
Deixa eu usar os atalhos aqui para me ajudar. Pronto. Use soft delete. Fillable. Colo tudo aqui. F10. Pronto. Opa, ficou uma vírgula a mais aqui, né? Pronto. Acabei de lembrar, galera, só de olhar aqui eu já lembrei que eu não coloquei no product, eu não coloquei aqui a category ID. Importante pôr no fillable. Voltando para o post, o que falta aqui? Falta o relacionamento com o user. Então, um post pertence a um usuário. Pertence como que é mesmo? Belongs to user class. E, por outro lado, lá em usuário, um usuário tem vários posts. Tem muitos posts. Return this has many post class. Beleza. Vou só dar uma conferida aqui nos relacionamentos, tudo certinho. Categoria, produto. Beleza, acho que já podemos rodar o Migration Refresh novamente para criar todas agora nosso banco completo para o momento. Vou rodar aqui, ó. E aí vamos ver o que ele criou aqui para a gente. Ele criou a tabela de posts e ele já criou a constraint aqui de usuário. Se eu gerar um diagraminha aqui, ele já vai estar relacionando uma coisa com a outra. Massa, né? Tem o deleted at aqui, tudo certinho. Galera, o vídeo aqui agora ele já está chegando em 45 minutos, quase 50 minutos. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que se eu partir para a parte de popular o banco de dados aqui com as coisas que o Laravel oferece para a gente, vai ficar muita informação, principalmente para quem está começando. E eu vou fazer isso na próxima aula. Eu vou popular o banco, mostrar uns métodos que são bem úteis para fazer query, para buscar informações no banco de dados e tudo mais. Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que a gente aprendeu nesse vídeo, a gente aprendeu a fazer models, a gente aprendeu a fazer migrations, a gente aprendeu a rodar as migrations, a gente aprendeu a usar o Artisan para criar arquivos e a gente aprendeu a fazer relacionamentos. Antes que eu me esqueça, a gente criou uma feature, né? Se eu ver aqui, ó, dá um git status, tá tudo as coisas que a gente colocou nessa feature aqui. Então eu vou dar um git add ponto, git commit, finalizando a estrutura do banco de dados com as models e migrations. Copiar essa mensagem que a gente vai usar ela. Copiar ela aqui. Então, se você é uma pessoa esperta e já assistiu o nosso curso de Git Flow aqui no YouTube, que o Ícaro deu totalmente gratuito, em apenas uma aula ele ensinou tudo sobre Git e Git Flow, você já sabe o que eu estou fazendo aqui, né? Então, eu comitei e agora eu vou finalizar a feature que eu startei, né? Então, aqui que eu dei um Git Flow Feature Start, eu vou dar um Git Flow Feature Finish. Só que se eu só fizer isso, quando eu finalizo uma feature, o que o Git Flow faz pra gente? Ele vai mostrar aqui, mas eu vou adiantar. Ele vai mergear, dar um merge entre essa feature e a develop. Ele vai apagar localmente a branch de feature e ele vai me colocar na branch de develop. Então aqui, ó, git branch develop. Só que eu não posso subir para o nosso GitLab dessa forma aqui. Eu preciso criar uma release para eu mandar para master e da master eu mandar lá para o nosso GitLab, né? Deixa eu acessar o nosso GitLab aqui só para vocês lembrarem o que tinha lá. Tá. GitLab.
Sign in. Preciso só lembrar minha conta agora. Eu tenho um monte. Danilo, acho que Danilo M. Sampaio. A senha é zoeira. Vou falar minha senha ao vivaço aqui. E tentou acessar um repositório que eu não posso acessar. Aqui o nosso Laravel do zero, ó, o último commit que a gente fez foi justamente a release 1.2. Agora, como a gente criou uma feature nova, a gente tem que ir para a release 1.3.0. Lembrando que esse 0 aqui é para hotfix e bugfix. Esse segundo número é para feature, novas features, né? Releases no caso. E o primeiro número aqui a gente usa para quando a gente vai mudar basicamente o projeto inteiro, mudanças muito grandes. Então eu uso essa convenção, ela tem um nome que eu nunca lembro qual que é. Quando eu lembrar eu cito aqui. Então eu vou criar uma release, git flow release start do 1.3.0, né, que é o próximo aqui. Danilo, o que vai ter dentro dessa release de mudança de arquivo? Nada. Basicamente a gente só cria a release e finaliza ela para poder fazer a merge com a master. Nesse caso aqui, né? Git flow release finish. Ele vai dar um merge da develop com a master. Porque ele criou a release baseado na develop aqui, tá vendo? Ele vai mergear elas, vai apagar ela. Aqui, ó. Vou colar aquela mensagenzinha. Perdi a mensagenzinha, mas vai ser estrutura do banco finalizada com models immigrations. O que ele fez aqui, ó? Ele deu merge na master, ele colocou uma tag, né? Ele também deu merge na develop e ele apagou a release localmente e me jogou para o branch develop. Se eu der um git status no develop, não tem nada para eu fazer. Mas se eu der um git checkout e ir para master, ele está falando aqui que eu tenho 3 commits para enviar para a origem. Então eu vou simplesmente dar um... Aliás, se eu der um git push agora vai dar erro, porque como eu uso o GitLab na empresa, eu tenho que apagar as credenciais aqui do Windows. Vamos ver... Bom, apaguei aqui as credenciais do Windows, agora eu posso dar o git push, que ele vai pedir meu usuário do GitLab e minha senha do GitLab. Quando eu der um OK, show de bola, ele enviou lá para a origem. Se eu atualizar essa página, tá aqui, ó, toda a minha release aqui, ó, todos os models que eu criei, tudo bonitinho, versionado, show de bola. É isso. Galera, então o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que eu tenha sanado as dúvidas que vocês deixaram nos comentários. Se ficou alguma dúvida em relação a esse vídeo, em relação à série, alguma curiosidade, manda aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like, que o like ajuda muito a gente. Ainda mais agora que o canal está monetizado, então ajuda a gente a espalhar e chegar em mais pessoas. Eu vou deixar a meta de você compartilhar esse vídeo aqui com um amigo seu, pelo menos. E a meta de você deixar o seu likezinho para ajudar a gente. Se você é novo por aqui, não é inscrito no canal, eu faço o convite para você se inscrever. A gente tem muita coisa legal aqui no canal. A gente vai ainda ter muita coisa legal aqui no canal. Eu faço também o convite para você participar da nossa live que acontece todos os domingos, que é chamada de Petiscando. Fechou? Então, finalizo por aqui. Danilo Sampaio falando. Até o próximo vídeo da série, que provavelmente vai ser na próxima semana. Eu não vou ficar mais muito tempo sem postar novamente. Podem ficar tranquilos. E no próximo vídeo a gente vai começar a dar vida às coisas. Beleza? Falou, até mais!